Uma clínica de reabilitação para dependentes químicos que funcionava de maneira clandestina em Nova Aliança foi fechada pela polícia depois de denúncias. Mais de 30 internos foram resgatados. Alguns, inclusive, precisaram ser levados para o pronto-socorro. A Melissa Alcântara está acompanhando essa situação. Mel, bom dia para você. Eu imagino que o cenário foi realmente tenso. Em qual situação que a polícia encontrou essas pessoas? Oi, Rodolfo, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a situação realmente bastante precária, viu? O local em que essas pessoas foram encontradas era um ambiente pequeno para acomodar o número de pacientes que tinha por ali. A alimentação também era bastante inadequada e servida também de maneira inapropriada, não era servida com acomodações, não era colocada ali na mesa para que eles pegassem a comida de qualquer maneira. O local, segundo o sargento que foi atender a essa ocorrência, nós conversamos com ele agora há pouco, era bastante mal cheiroso também, ou seja, eles eram tratados quase como animais ali naquele ambiente, não tinha colchões para todos eles e foi este um ambiente em que essas pessoas estavam vivendo, algumas já há alguns meses. E detalhe, viu, eles pagavam para estar ali, pagavam cerca de R$ 1.300 para ficar nesse local. E a polícia só descobriu toda essa situação porque no sábado um dos pacientes fugiu de lá. Você imagina, para o paciente fugir de um local, um maus tratos que ele estava sofrendo. Ele fugiu desse local, conseguiu pedir ajuda, mas não sabia dizer onde ficava essa clínica, onde estava esse local. Mas na terça-feira, um outro paciente também fugiu e aí esse outro paciente conseguiu indicar direitinho onde era essa clínica clandestina. E a polícia foi até esse local, né? Junto com a vigilância sanitária, junto com a assistência social, eles foram até esse local e constataram essa situação. A gente tem inclusive algumas fotos de lá que mostram o ambiente do quarto ali vazio, mostram também a cozinha um pouco bagunçada e eles chegaram lá e constataram toda essa situação. Encontraram, como eu já disse, 20 pessoas ali na casa. Mas aí um dos pacientes chamou ali a pessoa da vigilância sanitária chamou a pessoa da vigilância sanitária de lado e falou o seguinte: olha, tem mais 20 pessoas escondidas lá embaixo, atrás de uma moita de bambu. E para surpresa ali de todos, realmente foram encontradas mais essas 20 pessoas, ou seja, 40 pessoas estavam vivendo naquelas situações. A gente está aqui no Centro de Lazer do Trabalhador, para onde esses pacientes foram trazidos, foram acolhidos, uma operação meio que hercúlea aí para essa pequena cidade de Nova Aliança, que não tinha capacidade para esse atendimento todo, tiveram que providenciar alimentação, banho, os colchões eles acabaram trazendo alguns até da própria clínica, porque realmente não tinham como acomodar todo mundo, mas trouxeram para um lugar com certeza mais digno, que puderam oferecer condições mais humanas para essas pessoas. Como você disse, alguns precisaram ser encaminhados para o pronto-socorro aqui da cidade por conta do estado de saúde. Eles estavam bastante debilitados, não é? A alimentação, como eu disse, inapropriada, então eles estavam bastante debilitados. 8 permanecem no pronto-socorro aqui de Nova Aliança, recebendo atendimento. E aqui no Centro de Lazer do Trabalhador, a Secretaria de Saúde, com os médicos da pasta, fizeram uma triagem para ver que problemas essas pessoas têm, tentar encontrar as famílias dessas pessoas. 8 pacientes já foram encaminhados para as famílias, tiveram aí sucesso em encontrar essas famílias e foram encaminhados para as famílias. O restante continua aqui e eles estavam tentando encontrar um lugar que realmente recebesse para oferecer todo o atendimento que essas pessoas precisam. E a informação que a gente tem é de que o coronel da Polícia Militar entrou em contato com o Frei da cidade de Jaci. A gente já mostrou por várias vezes aqui no SBT no interior o trabalho
trabalho ali do pessoal de Jaci com relação à reabilitação, com relação aos cuidados, e o Frei disse que sim, vai receber todas essas pessoas, vai oferecer todo o acolhimento necessário, tudo que eles precisam aí para retomar a vida, serem cuidados como merecem, como precisam. O caso, a gente, claro, chama atenção vendo essas pessoas, realmente a gente fica impactado, e o Ministério Público também sentiu o que a gente está sentindo contando essa história, sentiu que isso precisa ser apurado, que precisa ser investigado, e o promotor deve vir ainda hoje até Nova Aliança para ver em loco tudo isso que está acontecendo, o que essas pessoas realmente sofreram, de que maneira elas estavam sendo tratadas, e o próprio Ministério Público, a que pertence à cidade de Potirendaba, deve instaurar um inquérito para apurar tudo o que aconteceu. É claro, a gente vai continuar acompanhando essa história, ver, não é, se essas pessoas vão seguir hoje ainda para a cidade de Jaci, e saber do Ministério Público também, a partir da visita que ele deve fazer ainda hoje, que providências ele deve tomar e o que deve acontecer, principalmente com o proprietário dessa clínica clandestina, que até agora não deu as caras, viu, Rodolfo? O que a gente sentiu aqui, conversamos pouco com alguns pacientes, nem todos têm condições de conversar, é que eles têm até medo de represálias, porque você imagina uma pessoa que mantém um espaço como aquele, a procedência dessa pessoa não deve ser das mais positivas. Então, muitos desses pacientes têm sim medo do que pode acontecer. Voltamos com você. É revoltante, totalmente revoltante essa história, esses relatos que você trouxe para a gente, porque imagina, são pessoas que precisam de ajuda, que não estão lá porque querem, estão lá porque passam por algum problema, ou seja, com drogas, ou seja, com álcool. E aí a família se sacrifica, muitas vezes não tem nem condições para manter essa pessoa numa clínica dessa, paga mais de R$1.000. E o que a Mel disse ali, 20 pessoas estavam escondidas em uma moita de bambu. Gente, o que é isso? Isso é desumano, isso não se faz. Essas pessoas estão lá porque elas precisam de ajuda, elas precisam de solidariedade, elas precisam de humanização. Essa clínica tem que trabalhar a favor dessas pessoas, não contra elas. Quem aí em casa, por exemplo, acha que essas pessoas vão ser recuperadas? Alguma pessoa que é dependente clínica vai ser recuperada numa clínica dessa? Mas não vai mesmo, de jeito nenhum, ela vai ficar mais revoltada, ela não vai ter sentido para melhorar. A gente espera que as prefeituras da região todas prestem atenção nessa história, fiscalizem essas clínicas para saber se elas têm realmente alvará de funcionamento, de que forma que elas funcionam, como que está o registro, o cadastro, porque agora a polícia foi lá, fechou o cerco, por sorte, né, Mel? Por sorte ou por situação realmente triste, uma dessas pessoas escapou dessa clínica, pediu ajuda, pediu socorro, porque se não tivesse acontecido, eles estariam lá até agora, passando por dificuldade, passando por sei lá o quê, né? A gente não sabe qual era realmente a verdadeira situação dessas pessoas. Serão acolhidas agora pela prefeitura, o Frei também já se manifestou para ajudar essas pessoas, mas é revoltante, é um cenário realmente muito triste. Eu conheço vários trabalhos sociais de igrejas, né, que fazem um trabalho muito voltado para a recuperação verdadeira dessas pessoas, e isso está longe de ser algo legal. Isso é desumano e não pode acontecer, não. Mel, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí, tá? Revoltante, gente, de verdade. A gente fica revoltado ao ver uma cena dessa.